Pai do Senhor, muito boa noite, boa noite. Bem, estamos aqui mais uma vez para partilhar contigo a palavra do Senhor. Estou aqui, eu que vos falo, o obreiro Félix. Me faço acompanhar com o missionário Adélio Vicente, ele que vai se apresentar. Pai do Senhor, povo de Deus, Pai do Senhor, Igreja do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, você que veja esse vídeo nesta hora. Daqui vos fala o missionário Adélio Vicente, eu estou indo para um lugar. Viemos aqui a tratar de um tema, fui convidado pelo ministro, que eu chamo de ministro, meu irmão Félix, o doutor, ministro do Senhor, um homem eloquente na palavra de Deus. Então, domínio é aquilo que nós aprendemos no Antigo Testamento e viemos aprender ao decorrer da Bíblia. Porque eu sei que nada fazemos sem o domínio, nada somos sem o domínio. Se você não tiver controle, domínio, posso falar nada mais nada menos de um controle que você deve ter. Se você não tiver controle na tua vida financeira, na tua vida espiritual, você acaba por desfalecer. Livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ora bem, eu vou dar para aqui do ministro ler a nossa palavra. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém, amém. E dando sequência aqui no versículo 27, a Bíblia fala: e criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus criou homem e mulher. No versículo 28, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, nesta passagem nós começamos a ver que Deus, antes de fazer o homem, ele primeiro faz a terra, ele faz aquilo que poderia sustentar o homem. Ele faz a terra e faz aquilo que poderia sustentar o homem, ou seja, Deus primeiro planeja o futuro do homem. Depois de planejar o futuro do homem, o bem-estar para o homem, é só assim que Deus faz o homem na sua imagem e semelhança. Depois de Deus fazer o homem segundo a sua imagem e semelhança, Deus lhe dá o domínio sobre tudo aquilo que Deus fez e preparou para o homem. Amém? Ou seja, aqui acabamos por entender que o domínio do homem está conectado, ou deve estar conectado, sobre aquele lhe deu o domínio e a autoridade. O que significa, todo homem que está distante de Deus, ele perde o domínio. Mas todo homem que está perto de Deus, ele acaba por ter o domínio. Por quê? Porque todo filho desobediente, ele acaba por ter uma pequena consideração diferente de um filho obediente. Porque um filho obediente, o seu pai olha para ele e olha para ele como o verdadeiro herdeiro, confiando-lhe mais coisas do que aquele que acaba por desobedecer a ele. Então Deus fez o homem era um ser perfeito, um homem inerrante, mas com livre arbítrio de escolha, ou seja, a escolha dos homens é que determinam o caminho do homem. A tua escolha é que determina o teu caminho. Logo, Adão, ele escolheu dar ouvido à sua voz. Porque ele escolheu dar ouvido à sua voz, ele anulou a voz de Deus. Ou seja, anulou a ordem que Deus lhe deu. Então, ele acabou por perder. Então, vou dar aqui a palavra ao nosso ministro. Uau. Gostei. Acabamos aqui de ler o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. Do que eu entendi aí, Deus, nada menos aquilo que o ministro disse, que Deus preparou primeiro o jardim, primeiro as aves, primeiro a comida, a alimentação do homem, e depois colocou o homem dentro do jardim. Você entenda uma coisa, que Deus, antes de dar alguma coisa para alguém, ele primeiro prepara o caminho, prepara a situação, prepara as coisas que ele vai passar. Ou seja, Deus, antes de dar aquilo que você mais espera, ele primeiro vai te preparar, chamamos de preparação. Exemplo, nós encontramos dentro de Êxodo. O povo de Israel, quando sai do Egito,
Egito para Canaã era próximo, mas por que demoraram? Eles só demoraram porque Deus estava lhes preparando para lhes entregar numa terra que era estranha para eles, mas era a terra de Deus também. E Deus, sendo Deus daquela terra, tinha que ter aquele povo para meter o povo dele. Porque até o povo que estava lá também era de Deus, mas não era escolhido por Deus. Ou seja, o povo que estava em Canaã tinha que sair para entrar o povo de Israel. E a Bíblia diz que o povo foi vagueando sobre o deserto por muitos anos. Porque isso para preparar o povo por aquilo que ia vir. Então, existe coisa dentro da tua vida, existe coisa dentro da minha vida, que só acontecem depois da preparação de Deus. Olha Moisés, Moisés saiu do Egito, mas ele estava sendo preparado nas ciências do Egito. A Bíblia diz que Moisés cresceu no Egito, ele aprendeu as ciências do Egito, mas depois de aprender, ele que saiu. Por que Deus não tirou Moisés já antes? Porque ele é o povo dele, para ir tirar o povo. Porque ele tinha que se preparar. Então, Deus não faz alguma coisa sem a preparação. Por isso que Deus fez Adão, depois, primeiro preparar a terra, depois fez Adão. E disse, Adão, dominai. Ou seja, comanda. Mas só que, quando eu estava a meditar isso, como o ministro me deu esse tema, eu comecei a pensar que, por que Deus disse a Adão, dominai a terra e tudo que nela há? Se nós vemos nos nossos dias, nós encontramos pessoas que não têm terra e são pobres. Ou seja, deixa aqui simplificar, pessoas que não têm fazenda, porque a maioria dos ricos tem fazenda. Por que tem fazenda? Porque eles sabiam que a terra é que dá riqueza no homem. Não é as aves do céu, é a terra. Por isso que Deus, quando disse a Adão, disse dominar a terra. Porque se você dominar a terra, você vai ter muito lucro. Porque o segredo da riqueza está na terra. Veja, os maiores ricos da terra têm o quê? Tem fazenda. Estás entendendo? Estás entendendo? Tem, tudo está onde? Na terra. Por isso que Deus disse, dominai a terra. Porque se você entender a linguagem que Deus estava a falar, Adão, você vai entender que a riqueza do homem está na terra. Não está nas aves, não está nos aviões, está na terra. Mas também, como o ministro está aqui a dizer, né? Que todo rico, ele acaba por ter uma fazenda, ele acaba por ter um território para dominar. Toda pessoa que tem influência sobre esta terra, ele tem um território, tem domínio sobre alguma coisa. Ninguém com influência, ninguém com autoridade acaba por não ter alguma coisa para dominar. Todo mundo que tem influência, todo mundo que tem autoridade acaba por ter o domínio sobre um lugar, sobre pessoas e bens. Adão e Eva, eles tinham domínio e autoridade sobre o lugar onde eles estavam, sobre tudo que estava na terra. Por quê? Porque eles são a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, a imagem e semelhança de Deus é que lhes fez ter o domínio de tudo aquilo. Mas só que eles só poderiam ter o domínio de tudo que estava na terra com uma condição. A Bíblia fala, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu os ouvirei e perdoarei e sararei a sua terra. Logo, a condição para dominar é você se humilhar, é você se arrepender, é você se converter dos seus maus caminhos. Só assim é que Deus vai te dar o domínio sobre alguma coisa. Só assim é que Deus vai abençoar a tua terra. Porque se estiver distante de quem dá o domínio, você perderá o domínio. Então Adão e Eva, ele perderam o domínio quando se esconderam, quando descobriram a sua nudez, ou seja, quando despiram-se da glória de Deus, porque na verdade eu te digo que eles não estavam nus, eles estavam revestidos da glória de Deus, mas a desobediência despiu-lhes da glória. A desobediência despiu-lhes da glória. Quer dizer, eles eram homens santos, inocentes, antes de comer da árvore da ciência do bem e do mal. Quando eles comem da árvore da ciência do bem e do mal, ganham um entendimento natural. Porque o entendimento dele era um entendimento da inocência. Eles ganham um entendimento natural, um entendimento humano. Então eles perdem a natureza divina e ganham a natureza carnal. Aí eles perdem o domínio. O que significa, para você dominar, é necessário estar conectado com aquele que dá o domínio. Porque há uma condição. Esta condição está em se converter dos seus maus caminhos e voltar ao primeiro amor.
Eu falei sobre a possessão da terra. Agora entenda sobre o domínio. Dominai. Olha aqui Deus diz, dominai a terra. Dominai a terra. Tem outro significado também. Veja, que Adão saiu do pó da terra. A Bíblia diz que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Capítulo 2 você encontra que formou Deus. Deus não fez, Deus formou o homem. Deus fez as aves, Deus fez muita coisa, mas na hora da formação do homem, na hora não fez, Deus formou o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou Deus o homem do pó da terra e colocou em sua narina fôlego de vida. Soprou e deu fôlego de vida. Veja, Deus formou como porque o pó da terra, e fez um ser. Entenda. E depois Deus disse assim, e se você vê no primeiro capítulo, Deus disse assim, Adão dominai a terra, Adão domina a terra. Que pode dizer também que Adão domina-se a si mesmo, porque você também quer, você também é terra. Então tens que ter domínio de você mesmo. Por quê? Porque as coisas que você vai encontrar no mundo, as coisas que você vai se deparar com ele no mundo, vai precisar de domínio. A riqueza que você vai ter vai precisar de domínio. Pessoas que você vai les encontrar, ricos, pobres, mulheres e carros e carros, você vai precisar de domínio. Porque se você não tiver domínio, você acaba por perder muita coisa. Então, Adão, dominai nos teus desejos, domina na tua maneira de ser, dominai o teu jeito de falar, domina isso, porque você vai se encontrar com povos que têm línguas diferentes. Estou a dizer para uma pessoa, para você que me ouve, para você que me assiste, tenha domínio de você mesmo, porque você tem dificuldade em fazer muitas coisas. Então, tenha domínio de você mesmo e você verá muita melhoria em sua vida. Então, domina-se nas tuas baixas, domina-se nas tuas falhas, domina-se, porque se você saber se dominar, entenda, meu irmão, se você saber se dominar, em muitas coisas que você não vai falhar mais, a partir de hoje. Entenda você que de Ageu, né? O povo, ele estava desviado, o povo estava distante de Deus. O povo estava distante de Deus. Então a palavra do Senhor vem, segundo o profeta Ageu, dizendo, assim diz o povo, que ainda não é tempo de edificar o meu templo. Então o povo anda em suas próprias casas e fizeram da minha casa deserta. Por isso é que eles semeiam muito e colhem pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se saciam. Vestem, mas não se cobrem. E os que trabalham recebem salário em sacos furados. Ou seja, você, se estiver distante de Deus, poderás se esforçar em tudo, mas no final das contas poderás acabar frustrado. Por quê? Porque nós estamos a andar segundo os nossos próprios caminhos, nas nossas próprias direções. Então, por mais que se esforçamos em nossos próprios caminhos, nas nossas próprias direções, mesmo assim ainda haverá frustração. Por quê? Porque não estamos conectados com quem a ele pertence o ouro e a prata. Então, te convido novamente a se conectar com Deus. Você que talvez já estava na fé, buscavas a Deus em espírito e verdade, estavas sempre nos cultos, lias sempre a palavra do Senhor, meditavas, oravas. Você que já deixaste essas coisas, volta novamente a buscar ao Senhor, porque só nele poderás ter o domínio de alguma coisa nesta terra. Jesus também nos chama para ter domínio de nós mesmos. A Bíblia diz que Pedro chegou e disse que eu não conheço Jesus, eu nunca lhe vi. Mas Jesus antes, porém, já lhe avisou. Eu quero falar assim uma coisa diferente. Aquilo que você sabe que é errado, você sabe que vais cometer e é errado, deixa de cometer. Porque a Bíblia diz também, você que conhece bem e não pratica, cometes pecado. Então cuidado naquilo que você já sabe que é errado e fazes ainda. Então deixa isso. Isso também falta de domínio na tua vida. Então deixa isso, faça as coisas que você sabe que é certo, porque isso te caberá para a vida. Enquanto o ministro estava aqui a falar, né, muita gente tem a falta de domínio. É bem verdade, no nosso seio cristão, né, nos jovens há muita falta de domínio. Há muita falta de domínio, mas eu acredito que por falta de ter um caráter disciplinado, um corpo disciplinado. Por quê? Porque não se pode admitir que um jovem cristão fica 24 horas nas redes sociais. Não se pode admitir. Pecador gosta. Chama-se pecador gosta. Não se pode admitir que alguém não consegue ficar
2 dias ou um dia Sem redes sociais. É. E às vezes, vê só, dali é que começa a se esfriar a relação Com Deus. com Deus. Daí muitos jovens têm as suas relações com Deus esfriadas por conta das redes sociais, porque trocaram, ou seja, vou ser um pouco mais profundo e dizer, adulteraram. Adulteraram, porque eles trocaram a comunhão de Deus com as redes sociais, eles trocaram a conversa que eles tinham com Deus com a conversa que eles agora têm com os homens. Então, acredito que é falta de domínio, porque nós como jovens devemos saber separar e reservar tempo para tudo. A Bíblia fala que há tempo para tudo, tempo de nascer e tempo de morrer, não é isso? Então nós devemos ter tempo para fazer as coisas, devemos procurar disciplinar o nosso corpo de maneira que não sejamos dominados pelas coisas, mas nós é que procuramos dominar as coisas, em vez das coisas nos dominar. Porque por falta de domínio, nós vamos ver que já não estamos a dominar as coisas que estão a nos dominar. Ministro, me fizeste recordar uma palavra sobre domínio das coisas. Quando você não, aquilo que disseste, quando você não domina as coisas te dominam. Eu estava a conversar com alguém, ele disse assim, homem de Deus, eu missionário, eu tenho um problema em mulher. Eu disse, qual é o tipo de problema que você tem? Ele me disse que eu não consigo ficar sem. Quanto mais eu faço sexo, mais eu prego, mais eu profetizo. Eu só lhe disse uma coisa: você tem que provar se a coisa que está operando em ti é de Deus ou do diabo. Não, porque assim, ministro? Não, eu disse, você tem que entender. Uma coisa é você fazer quando mais estás a fazer sexo, estás a fazer mais eloquente. Outra coisa é você fazer na santidade. Primeiro, se você não faz na santidade, já sabe que não está escondendo. Segundo, se você faz em pecado e você está vendo que está a operar, agora a pessoa que está a receber, você não sabe se está a receber o quê, mas para ti está a receber boas coisas. E muitos acontecem assim, não, porque eu estou muito em pecado, eu prego muito, profetizo muito. Eu quero dizer aqui uma dica para você: a graça que Deus colocou na tua vida não desaparece. Por mais que você caia em pecado terrível, a graça está contigo e vai permanecer na tua vida contigo. Mas agora, o que existe aí é uma atmosfera. A atmosfera pode ser diferente. Porque a Bíblia diz que até o diabo veste-se de luz, de anjo da luz. Imagina, se o diabo veste-se de luz, você a operar as coisas, você vai falar mais como? É Deus? É Deus? Não. A Bíblia diz que Deus não habita em lugar feito por mão de homem. Ou seja, Deus não coabita com pecado, porque nele não existe pecado. Então, meu irmão, você que faz isso, você fornica, atrai, se arrepende para ver salvação genuína, para ver boas coisas no teu ministério. Cuidado com essa coisa, porque não estou a pecar. Não, meu irmão, tenha domínio no que você fazer, porque a obra que Deus plantou em você é muito maior do que aquilo, do que 5 minutos de prazer, do que 5 minutos de relação. Meu irmão, deixa isso, porque a obra é Jesus. Amém, amém. Muito forte a palavra. Então é isso, procura disciplinar o teu corpo de maneira que não sejas dominado, mas possas dominar as coisas. E ter o domínio do seu corpo melhor. A Bíblia fala que nós devemos alimentar o nosso espírito, porque a nossa carne é fraca. Então, se nós tivermos um espírito enfraquecido, obviamente que nós seremos dominados pelos desejos da carne, como o missionário acabou de falar. Então, procura disciplinar mesmo. Aquilo que é difícil de deixar de fazer, procura mesmo deixar de fazer. Procura mesmo, esforça mesmo para deixar de fazer, porque aquele pecado que nós cometemos hoje, amanhã nos arrependemos, e às vezes parecemos que tipo, é só mais hoje, estás a ver? Então é mesmo estes pequenos pecados que nos levam a grandes pecados. Então é isso, procura se disciplinar como pessoa, como uma nova criatura de Cristo Jesus. Também. Deus abençoe. Daqui fala missionário Adélito Vicente. Eu estou indo para um lugar. E se inscreve no meu canal. E compartilha também esse vídeo para que possa alcançar milhares de pessoas e milhares de... Mais uma